Olá, sejam bem-vindos. Nós somos da Irresistível Graça. Estou aqui com o Marcos. Me chamo Pamela. Marcos é teólogo e a gente vai estar falando para vocês sobre revitalização e multiplicação da igreja. Ok, Pamela, obrigado. É um prazer estarmos aqui falando um pouco do reino de Deus, falando um pouco dos problemas do dia a dia, da jornada e discutindo também metodologias de como revitalizar a igreja, metodologias de como multiplicar a célula, falando um pouquinho do reino de Deus. E gostaríamos então de ouvir, de entender um pouco sobre esse assunto, e a Pamela vai discorrer um pouco sobre isso, e nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Então, vamos lá, gente. A gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre o método, que a gente tem. Temos um curso. E é muito interessante, a gente fez a aplicação do método, porque a gente vê uma dificuldade muito grande hoje de estar trazendo novas almas, estar conquistando, estar abrangendo o reino de Deus e fazendo aquilo, cumprindo o propósito de Deus aqui na Terra. E a gente tem um curso, Revitalização e Multiplicação das Igrejas. E a gente tem um método, a gente está aqui para falar um pouquinho mais do método, de como a gente está aplicando, de como você está trazendo e tirar algumas dúvidas, algumas objeções, porque a gente sabe que no dia a dia mesmo é muito difícil, a gente está alinhado com a nossa liderança, está alinhado com a nossa equipe, como a gente está fazendo isso, como está desenvolvendo isso. Às vezes a falta de tempo, a falta de diálogo, e tem várias objeções que às vezes a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia, que acaba impedindo que a gente conquiste e chegue no nosso objetivo, O Marcos, já fez a aplicação do método, especialista, temos a comprovação, que realmente funciona, que dá certo. E o que você tem para falar para a gente, Marcos? Ok. Um dos problemas do crescimento da igreja, eu acho que nós precisamos entender um pouco do cenário que a humanidade está vivendo, pandemia, pós-pandemia, e a dificuldade que as pessoas têm de evangelizar. Algumas pessoas dizem, eu tenho dificuldade de abordar alguém e falar do amor de Cristo, eu tenho dificuldade. Mas antes de você entender um pouco o método, nós precisamos entender um pouco também de como o reino das trevas ele tem avançado. O inimigo das nossas almas, o diabo, o que ele tem feito? Ele também tem selecionado o seu exército, ele tem preparado. E nós vemos ao longo do tempo, a história descrevendo, que homens que causaram problema para a sociedade foram justamente homens recrutados pelo exército do inimigo, pelo exército do diabo. E nós vemos aí aprovações de aborto, nós vemos aí uma série de problemas, e por detrás deles são pessoas escolhidas a dedo, pessoas com certo preparo. A pergunta é, por que não nós do reino de Deus, nós que queremos anunciar o Evangelho, por que não nós também não devemos estar preparados? Quais são as problemáticas do crescimento? É sobre isso que nós queremos falar. Discutimos já sobre isso, não é, Pamela? E as dores, eu falo, qual que são as dores, da igreja hoje, de você desenvolver, o ministério, alguma coisa, porque a gente às vezes não consegue identificar o problema, como você fazer aquilo desenvolver, a preparação. E é o que você fala, Hoje a gente vê que existe uma grande preparação, do lado do adversário, do diabo. As pessoas, você vê que são pessoas preparadas, aquilo, e para ir para o reino, A gente vê que às vezes isso é uma dor, A gente consegue identificar esse problema, como as pessoas não têm procurado se preparar, procurado se aprofundar mais, tipo assim, a estar mais em constante oração, em jejum, para se preparar para determinadas situações, E o medo, eu acho, de abordar, Como eu vou chegar para uma pessoa, como eu vou ser vista pela sociedade.
eu acho que é uma coisa que precisa ser trabalhado, né? Precisa ser assim, trabalhado dentro de um ministério, dentro de uma liderança, do grupo, da sua equipe que você quer ali constituir, porque eu vejo uma grande dificuldade das pessoas. Ai, como eu vou abordar o meu colega no trabalho? Ou como eu vou chegar a falar para ela no escritório, né, que eu estou, numa escola? Eu consigo identificar que as pessoas falta um pouco de preparação, de você como você chegar, de fazer uma abordagem adequada, de você conseguir conversar, conseguir falar um pouco da palavra de Deus, do amor de Deus pelaquela pessoa, que Deus tem pela vida dela, que a gente tem que ter aquele cuidado também com aquilo. Exato. Vale a pena mencionar, e justamente isso que você comentou sobre o medo. O medo e o nosso adversário, ele tem traçado estratégias a longo prazo. Sim. Ele não traça estratégia a curto prazo. Você observa que a mudança cultural não aconteceu do dia para a noite. Foi uma estratégia a longo prazo. Ele foi minando, ele foi usando a mídia, ele foi usando veículo de comunicação, ele foi usando mecanismo e mudando a cultura. Isso. Se nós olharmos para a cultura brasileira, por exemplo, há 20 anos, percebe que é diferente. Diferente. Por que não? E aos poucos, né, você vê que foi entrando, né, no meio e assim, foi de certa forma passando imperceptível, mas que hoje é uma coisa que trava. Exatamente. E esse medo que trava, nós gostaríamos de discutir, nós gostaríamos de ensinar que você não precisa de um longo tempo para traçar estratégia para avançar no reino de Deus. Nós vamos mostrar que o medo, ele não somente pega líderes, aqueles que desejam liderar, aqueles que desejam avançar no reino, como aqueles que já estão na liderança. Eu vou dar um exemplo do medo. Há pastores que têm, por ter medo de perder o cargo, eles se sabotam, eles não crescem, e ao não crescer, a sua igreja não cresce. Aí vem a pergunta: por que a igreja do pastor fulano cresce mais do que a igreja do pastor ciclano? Porque o medo faz com que as pessoas se sabotem. E é justamente como combater esse medo, nós gostaríamos de mostrar para vocês, e também as Bíblias. Sim, tem ferramentas, né, que a gente, né, explica bastante no método, fala como você está desenvolvendo, e até mesmo a gente vê que às vezes esse certo medo de até mesmo de lidar com a própria liderança. Né? Tipo assim, como que eu vou abordar minha liderança para a gente fazer um trabalho equipe com uma mesma visão, o mesmo alvo, o mesmo foco, e ajuda, né? Vai auxiliar. É bem interessante como consegue auxiliar com estratégia, com o método passo a passo, e você realmente ter um resultado muito grande, né? Que vai vindo com o tempo que você vai desenvolvendo, e é bem grandioso, né? Como consegue destravar e ajudar a pessoa tanto assim, né, ministerialmente, como emocionalmente também tratar isso dentro dela, né? Assim, você ter uma autoconfiança, aprender a ser mais ouvido, né? Que muitas vezes a gente vê que é um outro problema que eu consigo ver, identificar, que grandes pastores, né, abençoados, líderes, né, não conseguem ser ouvidos pela sua equipe. Eu falo que é um problema de comunicação, né? E realmente, né, a gente já chegou a fazer uma vez uma gincana num local, com uma equipe, e pedimos assim, uma equipe grande, de um grupo de 20 pessoas, para a primeira pessoa que estava lá na ponta falar a palavra e falando, sussurrando baixinho, um no ouvido do outro. Um no ouvido do outro. E o último teria que falar o que aquela primeira pessoa falou. A gente vê que chegou totalmente distorcida uma palavra que foi dita e a outra. Então, a gente vê que realmente, às vezes, no reino de Deus, assim, no meio existe essa certa distorção, essa falta de clareza para você conseguir. Aí, por que eu não consigo fazer crescer? Por que eu não consigo resultados? Mas aí a gente consegue observar esses pequenos detalhes que vão fazer uma grande diferença e tratar essa área para que realmente consiga desenvolver, consiga, né, crescer. Exatamente. E interessante você ter abordado esse assunto, esse tema, porque veja bem a concordância. A Bíblia dá uma receita da concordância. E a concordância é uma receita do sucesso. Sim. Então, se casais concordam com um determinado tema, eles alcançam casais que prosperam, empresas que prosperam, porque a concordância. Quer ver um exemplo de um
uma metodologia que funciona na concordância? O islamismo, eles concordam num assunto. E o islamismo tem crescido muito, tem tomado praticamente toda a Europa. Por que então essa receita que o Senhor Jesus nos dá sobre a concordância, você pode checar isso na sua Bíblia, ele fala que se nós concordarmos em um determinado assunto e pedimos, será. Então por que nós não concordamos com o crescimento da igreja? E nós queremos ensinar você a quebrar o bloqueio. Você é convidado para isso. É isso mesmo, né? Quebrar essa objeção e corrigir. Às vezes, assim, são detalhes pequenos, são algumas falhas que tem, às vezes, na falta de concordância de uma liderança. Às vezes, não é nem só de concordar, mas a falta de alinhamento de visão, né? O que você acha, o que você pensa, sentar, discutir. E com o método, consegue de uma forma clara, né? E bem objetiva, porque, tipo assim, é uma coisa bem simples, é uma coisa bem dinâmica, bem objetiva, assim, didático de estar se desenvolvendo e de uma forma assim que você cresce junto com aquilo, né? Traz crescimento espiritual para a vida da gente também, né? Um grande aprendizado, né, Marcos, que a gente tem com isso, né? Exatamente. Uma das ferramentas do método é a santificação. Sem santificação ninguém virá a Deus. Então é a busca da santificação. Quando você se propõe a seguir o passo a passo, é uma receita. É como uma receita de bolo. Então você seguindo passo a passo, tudo que será ensinado, tudo que nós propomos, e isso dá resultado positivo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso é um exemplo aplicável. Uma família, o esposo sai para comprar um carro junto com a sua esposa, porém, ela quer um carro de uma marca e ele quer um carro de uma outra marca. Os dois voltam para casa sem comprar o carro. Agora, quando os dois saem de casa concordando em comprar um carro, eles voltam com o carro. Nós temos um testemunho de um casal que eles tinham ganho um carro, mas não concordaram, porque um queria um carro hatch, o outro queria um sedã, não concordaram. E o projeto que ia proporcionar o ganho desse carro, a aquisição desse automóvel, não saiu. E aí depois o casal, na luz da palavra, chegou a que conclusão? Olha, nós não concordamos, houve uma divergência. E a palavra de Deus diz que se nós concordarmos em qualquer coisa. Então eu estou usando o exemplo do carro, porque se você concordar em qualquer coisa, esse método pode ser aplicado na sua vida diária, pode ser aplicado na multiplicação da sua célula, pode ser usar para multiplicar a tua fé, usado para multiplicar a sua santidade, porque você pode fazer isso. Então a receita que nós estamos passando para você hoje, agora, é que se você concordar, faça uma experiência com a sua esposa, com o seu irmão, escolha um determinado assunto, trace uma estratégia e concorde e coloque em prática e você vai ver que funciona. O grande poder, né, da concordância, né, de estar alinhado, e é onde a gente consegue tratar isso, né, de forma que você consiga lidar com a sua liderança, a lidar com o seu ministério, né, até mesmo familiar, porque eu falo que é um crescimento tão grande que agrega para a vida da gente, que você vê que até mudanças mesmo assim, para a sua vida isso vai trazer, né, para dentro da tua casa, para dentro da tua família. E tem que ter concordância, e a gente vê como às vezes o alinhamento de visão, né, é uma coisa tão importante. E às vezes é um detalhe que passa despercebido e pequenos ajustes você consegue ter um grande resultado. E a gente trata bem específico isso de uma forma, como eu já disse, né, bem didática dentro do método, para que você consiga desenvolver, para que você consiga aplicar, né, na sua liderança de jovens, de adolescentes, né, no todo o grupo, envolver toda a sua equipe, todo o seu ministério, cada diretoria, para que você consiga fazer isso. É uma coisa bem eficaz e você vai fazendo que tenha uma certa consolidação dentro do seu próprio ministério, porque você consegue ver que aquilo fica forte, fica consolidado, né? Onde a gente fala que tem que ter uma consolidação, porque não adianta eu querer fazer de um jeito e o Marcos querer fazer de outro e depois uma outra pessoa querer fazer de outro, porque não vamos estar em concordância, não vai estar alinhado, também não vai estar ligado com aquilo que Deus deixou para a gente, que é princípios, né? Que temos que seguir.
e não dá certo, não funciona. Então a gente tem visto, né, e observado que isso tem sido uma grande dor, né, a falta do crescimento, a quantidade de pessoas que têm se perdido, né, pessoas mesmo que já conhecem a palavra de Deus, já foram batizadas e têm se perdido, e que a gente não tem conseguido trazer de volta, porque não tem a consolidação dessa pessoa também dentro da casa, dentro do reino de Deus. E precisa isso. Então, primeiro a gente tem que tratar aqueles que a gente está ali dentro, né, alinhar nossos interesses, nossa visão, né, e estar em comunhão, em concordância, para depois a gente conseguir conquistar almas, trazer pessoas para o reino de Deus, trazer vidas e mostrar para elas, né, o caminho. E é bem interessante que não é só você ir lá e buscar, tenho mais uma pessoa, né? É assim, eu vou fazer aqui e pronto. Não é isso. A gente ensina como você está consolidando isso também, para que aquela pessoa depois consiga desenvolver esse mesmo trabalho, né? De trazer uma nova pessoa, de trazer uma nova alma, né? Para dentro do reino de Deus, para que ela realmente não se perca depois com o tempo, né? Exatamente. A consolidação, já pegamos caso de alguns líderes, onde ele diz, olha, eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, e a igreja não desenvolve. E aí, quando você pergunta, a primeira justificativa que ele tem é dizer, não, já coloquei na mão de Deus. Se você examinar as Escrituras, e se nós formos ao pé da letra, já foi feito tudo. O Senhor Jesus disse que já está tudo consumado. Então, agora, a prática é nossa. Ide, frutificai, multiplicai, ide, fazer. Então, nós temos que fazer, nós temos que consolidar. Somente ganhar uma alma, colocar dentro da igreja, deixar e virar as costas e ir embora? Não, tem que consolidar. E o treinamento, a consolidação, é para sempre. Então, você que vai gerar discípulos, você que vai gerar frutos, é para sempre que você tem que treinar. Então, você pega uma pessoa que ela fala, mas eu não sei fazer nada disso. E aí eu sento com essa pessoa, com esse irmão, com essa irmã, e peço para ela, você tem um smartphone? Então, abra a lista do seu smartphone. A lista do smartphone é gigantesca de oportunidades para aplicar o método, para aplicar a consolidação, o ganhar e depois o enviar. É isso mesmo, né? Eu falo que a consolidação é uma coisa constante, né? Eu falo que realmente é você ganhar não só uma alma, ver como uma alma, como um filho para a gente. Tem que ser como um filho, né? Você pode ver que quando você tem um filho, tem todo aquele processo, né? Você não ganha um filho hoje, com 2 meses ele já está falando, ele já está andando, ele já está comendo, já está se trocando e fazendo tudo sozinho. Tem todo um processo de acompanhamento que você precisa ter um cuidado, né? Para que aquela criança se desenvolva, para que ela, né, se desenvolva com saúde, tenha uma alimentação para você fazer. E eu falo que o consolidar é bem isso, a gente precisa, né, acompanhar e ensinar aquilo que ela deve ingerir. Né? Ensinar, tipo assim, oração, princípios bíblicos, jejum, como, né, a pessoa passar por uma batalha espiritual, aprender a lidar com essas situações, porque a gente sabe que as diversidades do mundo estão aí, né? Mas como, né, Jesus deixou, né, tem de bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo, né? E nele nós somos mais que vencedores. Então a gente vê isso que a gente precisa ter. E essa consolidação, eu falo que é como se fosse um filho que a gente aprende a cuidar e falar para ele do que ele realmente tem que se alimentar para que ele consiga ficar, que ele realmente fique consolidado, né? Um alicerce firme e forte. Exatamente, e é uma escada, um degrau. Você sobe o degrau, você aprende, você cresce. O que nós queremos propor, assim como nós mencionamos agora sobre a concordância, é que a escada que nós queremos propor para vocês é uma escada igual a escada do shopping. Você sobe e ela vai subindo automaticamente. Então você vai ligar o piloto automático e vai aplicar, mas é necessário fazer. Então, esse argumento que eu jejuo, eu oro, eu estou tendo revelação e vai acontecer, então eu vou sentar no sofá e vou esperar. Não é assim que funciona. Você tem que deixar que a própria palavra responda a própria palavra. E tudo que você fizer, você tem que fazer sobre a luz da palavra. O que nós queremos propor é justamente um atalho dentro daquilo que nós já pesquisamos, nós já trabalhamos,
e que funciona. Que já foi aplicado, né? Já foi aplicado e é válido fazer isso. E você pode aplicar na tua vida também. É divertido ganhar, é divertido consolidar e é muito mais enviar. Por que eu falo que é divertido? Porque a graça e o gozo do Espírito estará sempre na sua vida. Isso mesmo, né? E a gente consegue sentir a paz, né? Da gente saber que a gente vê hoje, né, tantos jovens, né, principalmente jovens, né, que acabam assim tirando a sua vida com tanto problema, né? A gente vê a doença do século hoje, né? Muitas pessoas com depressão. E é uma coisa forte, muitos jovens com depressão, uma coisa muito triste a gente vê. Então, tipo assim, o que a gente tem a acrescentar quando a gente chegar lá, falar, tiver que apresentar a Deus, o que a gente vai apresentar? Então, a gente quer ajudar você nessa e venha conosco. Venha conosco, fique conosco, aproveite. Em breve estaremos aí, né, com o nosso curso. E venha aprender, venha ganhar mais uma alma, venha apresentar para Deus aquilo e cumprir o princípio. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre as dores, sobre como tratar as dores. Estaremos respondendo algumas perguntas que nos foram feitas. E, como eu disse, vai ser divertido. Você vai gostar e se alegrar em anunciar o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.